agradecendo aí a todo mundo que está aí assistindo e que vai assistir depois na posteridade aqui esse conteúdo muito interessante da doutora Regina, né? Então, muito obrigado, primeiramente, doutora Regina, de atender aí o meu chamado. A gente já vem se falando, né, há algum tempo. Pois é um desencontro, né? Nada para baixo. Estava que você estava aqui em São Paulo, eu fico em São Paulo, tá? Então, para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Rodrigo Anegues, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado CEO TV Podcast, que é um canal que tem a proposta de conversar com pessoas interessantes no C-Level, entre presidentes e diretores. E também a gente conversa com pessoas interessantes que a gente possa estar agregando nesse construto aí de C-Level, né? E uma das preocupações incríveis em todas as empresas hoje é a questão da saúde, né? A gente tem uma geração workaholic de trabalhar muito e muita gente terminou aí ficando muito fora de forma, se alimentando errado, e com a pandemia isso piorou muito. Então a gente, há algum tempo, está numa busca frenética nessa questão da saúde. Encontrei o perfil da doutora Regina e um conteúdo sensacional aí no Instagram. Comecei a seguir, vi todas as dicas dela de alimentação e gentilmente eu solicitei aí para a gente pudesse estar retomando aí essa questão da live e essa conversa com esse público se leva da gente reconectar aí com a doutora Regina. Doutora Regina, muito obrigado por nos atender aí no CEO TV Podcast. E fique à vontade aí. Eu que te agradeço pelo convite. É sempre ótimo poder conversar, né? Trocar ideia. Eu acho que a gente vai conseguir espalhar um pouco a mensagem, né? De repente chegar em pessoas que o nosso canal não chegaria, trocando uma ideia com pessoas de outro canal, a gente consegue atingir um público que eventualmente não nos seguia. Eu achei bem bacana. Muito obrigada pelo convite. E sotaque é de onde? Nos conte aí Eu sou espanhola, eu sou espanhola e carioca de adoção. Faz muitos anos que moro no Rio de Janeiro. Mas eu acho que aquele sotaque nunca acaba de abandonar a gente de tudo, né? Eu realmente não me escuto sotaque, não me ouço quando eu me escuto, mas quando eu vejo a minha voz gravada, eu vejo que sim, que eu dou umas utilizadas aí no português, né? Mas eu acredito que eu tenho português já suficiente hoje em dia para me fazer entender bem, mas sempre marcado pela espanholada, né? Não tem jeito. Não, mas tá ótimo o seu português, viu? Eu morei 2 anos no México e às vezes eu queria me esconder que eu era brasileiro, mas não tinha jeito não. Quando abria a boca, eu não dizia que era brasileiro, né? É porque é engraçado, a gente fixa o sotaque com uma idade muito jovem, né? Então, depois que cresceu, já o estrago está feito. Já não mudaram mais. E está no Brasil há quantos anos? Como foi essa sua vida pro Brasil aí, de vir morar no... Pois é, foi aquela coisa, aquela história de amor mesmo, né? Eu comecei a namorar um brasileiro e a gente tinha que escolher e juntar os trapos, como é que ia fazer isso, né? E como ele tem, enfim, tem negócios aqui que não podiam ser abandonados, e eu tinha uma profissão liberal. Eu vim para cá, revalidei diploma e comecei a trabalhar aqui. Quer dizer, não foi tão simples assim, foi um pouquinho mais complicado do que isso, né? Porque a gente teve que casar primeiro, eu tive que arrumar o visto de permanência, depois da entrada da minha papelada para revalidar diploma, fazer inúmeras provas, eu dei entrar não sei quantas universidades, finalmente eu consegui revalidar pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não é uma coisa simples, eu não era na época, né? Estou falando de mais de 30 anos atrás. Mas então para cá, eu virei carioca, eu sou casado com carioca, tenho uma filha carioca e a minha filha é cantora da MPB, então eu estou totalmente integrada aqui, né? Ah, que bom. E eu sou o contrário, eu nasci no Rio de Janeiro e me criei no estado de Pernambuco e depois vim para São Paulo, mas também já morei no México.
mas amo o Rio de Janeiro, tenho laços aí de nascedor. E faz tempo que eu não vou aí no Rio, tô precisando ir aí no Rio de Janeiro. Ultimamente estamos tá um pouquinho turbulentas as coisas aqui em matéria de segurança, mas continua sendo uma cidade maravilhosa, né? Continua sendo um lugar lindíssimo. A gente não pode sair da rua quase, mas de resto tá tudo uma beleza. Essa- A especialidade de nutróloga na medicina, como foi Sim. que você caminhou aí para essa área tão... Então, uma das razões foi exatamente, quer dizer, eu venho de já uma tradição familiar, digamos assim. Meu pai que faleceu já centenário, era uma pessoa muito natureba quando o termo natureba. Meu pai já era natureba e ecologista quando isso não se falava nisso. Meu pai era um homem de montanha, de escalar montanhas, de sair. Meu pai saía sempre para a montanha com um canivete suíço, um cantil com água, um punhadinho de amêndoas, né? Na Espanha, como aqui é o amendoim, na Espanha é amêndoa, e um tablete de chocolate amargo. E passava um dia ou dois na montanha, né? Ele conheceu algumas ervas comestíveis, então eu sempre tive uma tradição familiar de um contato muito com a natureza, de uma alimentação muito frugal, muito autêntica, né? E de sobreviver com o mínimo. Então eu já tinha uma certa familiaridade com a prática do jejum, por exemplo, e com alimentação natural e essas coisas, desde a infância. E quando eu me formei em medicina, eu primeiro me especializei, fiz uma residência em medicina interna, ainda na Espanha. Quando vim para o Brasil, fiz uma pós-graduação em cardiologia e trabalhando em coronariana, em CTI, essas coisas, e sempre vendo uma ponta, digamos, um extremo do problema. E nessas pessoas vendo uns hábitos e um estilo de vida, quando o paciente chegava a mim, era de jeito, né? A gente tinha que furar ele, tinha que fazer uma coisa intervencionista, levar ele para, naquela época, para ponto de Sacena, hoje em dia já faz estente, mas enfim, era sempre uma coisa, a pessoa chegava no estado muito deteriorado, muito grave. E eu sempre vendo esse negócio dos meus pacientes, paciente com história de hipertensão, de obesidade, de resistência à insulina, de diabetes, todo bichado, todo entupido. Então, nessa época eu comecei a me interessar, em princípio eu comecei a me interessar em estudar a terapia ortomolecular, porque eu achava aquilo muito... Eu achava interessante, começar a fazer mais uso de nutrientes e, enfim, na prática médica habitual, né, começar a introduzir os nutrientes, e isso me levou gradativamente a começar a pensar muito mais na alimentação e começar a passar isso para os meus pacientes, que eu não sou numa ponta do problema, mas tentar ir um pouquinho na origem do problema, fazer uma coisa que de fato fosse preventiva para os meus pacientes, né? E aí, na época, eu fui das primeiras especialistas em nutrologia, acho que foi a primeira leva que se formou no Brasil. Se não foi a primeira, foi a segunda, mas foi uma das primeiras. E desde então eu venho trabalhando com isso e eu, digamos que eu me reencontrei nessa prática, não só com os ensinamentos dos primeiros anos de medicina, porque nos primeiros anos de medicina, a gente estuda muita bioquímica, muita fisiologia, né? E deixa estudar patologia e prática clínica para os últimos períodos. E a gente esquece muito dessa parte da fisiologia, de como o ser humano funciona de fato, como deveria funcionar, né? E, e quando a gente estuda alimentação, quando a gente começa a falar, como você falou, de dietas de baixo carboidrato, de prática de jejum, de voltar muito a essa alimentação ah, que nos remete à nossa condição de sapiens, que é uma coisa que nós esquecemos, né? Esquecemos que somos, eu sempre brinco que nós somos sapiens depilados, né? Continuamos sendo homo sapiens, só que a gente arranca os pelos ou raspa e se pinta e carrega um iPhone e, enfim, anda de carro, mas nós continuamos sendo sapiens e tudo aquilo que fazemos que contraria essa nossa condição e que contraria essa condição
a harmonia entre os sapiens e a natureza que o cerca nos leva à doença. Então, se a gente não se alimenta de acordo com a nossa condição de sapiens, como a evolução humana sempre fez, comendo à base de bicho e planta, não comendo industrializados, se a gente não tem um sono de qualidade, se a gente se deixa levar pelo estresse, pelo excesso de gadgets, de aparelhinhos e de futilidades que isso nos traz, né? De querer likes e querer... Então, eu acho que a minha prática particular como nutróloga me levou muito para estudar também muita antropologia, pensar muito nas nossas origens e me levou muito também para um tipo de filosofia chamada estoicismo, onde a gente tenta isso, eu diria, simplificar. Nós complicamos muito a vida e nos causamos muita doença com isso. Então, é um pouco a volta, não só um tipo de alimentação que condiz com a nossa condição de humanos, de Homo sapiens, né? Que nutre uma alimentação nutritiva, com alimentos nutricionalmente densos, que são aqueles que a gente define como alimento denso, aquele que consegue concentrar o máximo de nutrientes com as menos calorias possíveis, né? Então, quando a gente tem esse tipo de alimentação, quando a gente exercita os nossos músculos, como a nossa espécie sempre fez, porque desde os nossos ancestrais coletores caçadores até os nossos bisavós que trabalhavam na roça, o trabalho muscular sempre foi uma coisa necessária e lógica e normal, né? Hoje em dia nós colocamos isso como se fosse uma escolha, eu vou malhar porque não sei o quê. Não, acho que a malhação é uma excelente maneira de um sapiens urbano preservar a musculatura e preservar todos os benefícios que uma musculatura rígida nos traz, né? Não é só para ficar bonitinho, como a gente não só come direito para ficar magro, né? Magro é uma consequência da nossa saúde celular, né? Músculo bem desenvolvido é uma consequência da nossa saúde celular. Então eu sempre brinco com meus pacientes, vamos fazer tudo direito, primeiro não vamos falar em emagrecer, vamos falar em recuperar a saúde, melhorar a inflamação, prevenir o diabetes, prevenir a sarcopenia, preparar o envelhecimento saudável, e a calça 38 vai vir de brinde no final, que nem aquelas compras no Polishop, né? Que sempre tem um brinde no final que você leva de graça, porque a gente faz muito isso, né? A gente está fazendo um estilo de vida completamente inadequado, que nos engorda, que nos inflama, que nos adoece. E depois queremos emagrecer para ir de madrinha no casamento da prima e perder 1,2 kg, sei lá. Então a gente meio que fizemos disso uma futilidade quando é uma coisa essencial à nossa sobrevida com qualidade, né? Então, eu tô por aí. Eu sou mais. Você vai reparar que quando eu começo a falar, custa me parar, porque eu sou bastante apaixonada pelo que eu faço, né? É uma coisa que como eu tenho, infelizmente, que defender essa posição todo santo dia contra a gente que não é contra, porque contra é uma coisa feia, né? Mas assim, eu tenho que explicar para pessoas que praticam a medicina de uma maneira muito diferente, que tem os preconceitos grandes contra o que a gente faz, né? Quando a gente simplesmente fala em alimentação mais natural, uso de nutrientes, uso de suplementação vitamínica, por exemplo, ainda tem muitas pessoas no que se chama medicina tradicional, muito medicalizada, muito pilulizada, né? Muito uso de medicação, e que quando você menciona o fato de fazer uma dieta de baixo carboidrato, por exemplo, ou menciona fazer um jejum, por exemplo, praticar o jejum, te dizem que são contra, quase que a gente chega ao insulto. Então a gente tem que estar sempre aberto a esse diálogo, a tentar explicar e, sobretudo, a fazer uma medicina de resultado, né? Porque o paciente melhora muito com medidas muito simples e muito baratas, sobretudo, né? Como é que a gente que é leigo no assunto, muitas vezes há uma confusão nossa do papel do nutrólogo com o papel do nutricionista.
Sim, sim. Poder explicar como que caminha junto, né? São competências diferentes, né? Sim, na realidade caminha junto, porque o médico nutrólogo é basicamente médico, então é uma pessoa que tem ah, a, a, a qualidade ou a legitimidade do ato médico de fazer a receita, né, de receitar, de prescrever exames. Os nutricionistas trabalham mais com os alimentos, apesar de que a gente tem conjunção e eles também podem prescrever algumas coisas, também podem pedir determinados exames sem problema nenhum, mas a carreira, o estudo da nutrição é mais direcionado para o alimento e para as proporções que esses alimentos têm que ter e para o impacto que esses alimentos têm. E a gente trabalha mais com as doenças que o excesso ou a falta de determinados nutrientes podem causar, né? É claro que a gente tem um terreno aí de conjunção muito, muito importante, quer dizer, não se entende a prática da nutrologia sem a colaboração do nutricionista, né? Porque o nutricionista é que mais organiza cardápios, prepara, né? Prepara aquela coisa do dia a dia, né? A gente quer mais a parte, digamos, diagnóstica e aí de eventual tratamento alopático também, porque uma coisa não tira a outra, quer dizer, o fato de eu usar muito mais dieta e muito mais nutrientes para tratar meus pacientes não quer dizer que eu não tenha que fazer uma receita de medicamento alopático eventualmente. Uma coisa não tira a outra. Eu acho que a medicina, os remédios que nós temos na farmácia são fantásticos. Acontece que nós estamos excessivamente medicalizados. Você pega um cidadão médio hoje em dia, por volta dos 40, 45 anos, as pessoas em média estão tomando 3, 4, 5 comprimidos por dia para tratar do diabetes, para tratar do colesterol, para tratar da pressão, para tratar da enxaqueca, para tratar da psoríase, para tratar de já lá, intestino preso, intestino solto, azia. E tudo isso são coisas que a gente trata através não só da alimentação, mas sobretudo de modificações essenciais no estilo de vida. A gente tem que levar esse paciente a entender que tudo que fez até agora estava errado, que tudo que fez até agora provocou essa doença e que só modificando os paradigmas da vida dele, ele vai voltar a ter saúde, né? Então, um pouco por aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Com certeza, o primeiro passo para um executivo que está nos escutando, ou qualquer pessoa aí que seja, que quer mudar o estilo de vida, sabe que está obeso, sabe que tem uma síndrome do intestino irritável, ou está com azia, enfim, está com algum desconforto e teoricamente é de origem alimentar, ele deve, qual é o primeiro passo dele? Ele deve procurar primeiro um nutricionista ou um nutrólogo, no caso, na condição. Para fazer um diagnóstico, quem faz o diagnóstico é o médico. Eu digo, o nutricionista depois elabora o plano alimentar. Mas quando essa pessoa já tem uma repercussão na saúde dela, eu diria que o primeiro passo é a pessoa não normalizar o mal-estar. Né? Porque as pessoas, estou com azia, vou tomar um antiácido, eu estou com não sei o quê. Não é normal. Claro que nós temos o antiácido para um SOS, aquilo está insuportável, a pessoa toma aquele antiácido, mas nós vemos muito aí, você vai tomar um omeprazol para o resto da vida. Eu acho que a gente não pode, a gente não deve se conformar com essa doença. A gente tem que ir um pouco além, né? Tem que pesquisar muito bem, ver o que pode estar causando. É óbvio que tem doenças que precisam de medicação a vida inteira, mas a imensa maioria do que nós vemos nos consultórios médicos, desde a azia, síndrome do colo irritável, hipertensão, diabetes do tipo 2, enxaquecas, doenças autoimunes, tem muito relacionadas com o que se come, né, e como se come com o estilo de vida que essa pessoa tem. Então, a gente tem que partir para diagnosticar o que está causando isso. Né? E não se conformar com essa ideia de que se eu tenho azia, tomo um antiácido, se a minha pressão sobe, tomo um remédio que a pressão vai baixar. Porque às vezes o remédio vai conseguir mascarar ou diminuir os sintomas, mas a inflamação subclínica, a resistência à insulina vão continuar lá
e vão acabar provocando um problema mais sério lá na frente, inevitavelmente. Não é uma coisa de não é uma loteria. Não é uma coisa que se a pessoa não corrige esses erros, a coisa vai acontecer. O que vai mudar, dependendo da genética de cada um, é o quando e a intensidade do problema. Mas esse problema vai chegar, com certeza. Mas Se não não é fizer mudanças, né? muita gente tem uma ideia muito errada de quando quer fazer um programa de emagrecimento, esquece até que existe o nutrólogo. Procurar um nutricionista para poder mudar a minha vida. Então, esse é um caminho inverso, né? Pelo que a senhora... É que eu digo, depende muito. Se o objetivo for somente emagrecimento, se a pessoa não tiver ah, problemas clínicos já desenvolvidos, é óbvio que o nutricionista vai ser uma ótima opção, porque vai conseguir orientar, né, para uma alimentação mais adequada. Apesar de que nós temos, tanto nos médicos quanto nos nutricionistas, hoje em dia temos dois times muito bem definidos e que não acabam de se entender. Basicamente porque tem um time que ainda pensa em dogmas que foram instaurados na metade do século XX. Algum deles chegasse a tomar Coca-Cola, por incrível que pareça, né? De que tinha que se comer 6 ou 7 vezes ao dia, de que isso acelera o metabolismo, de que tem que comer uma grande quantidade de cereais na dieta. Você encontra essas posições, tanto em médicos quanto em nutricionistas. Eu faço parte, como muitos nutricionistas fazem parte, como muitos médicos fazem parte, de uma medicina com mais base em evidências, que já nos diz que tudo isso não faz o menor sentido, que isso foi uma coisa muito inventada e muito fundamentada na indústria alimentar e na indústria farmacêutica, que fazem bons negócios com pessoas excessivamente alimentadas e malnutridas, né, que precisam de 4 remédios por dia. Nós já estamos levando a coisa para um terreno muito mais. Vamos voltar para a origem, vamos corrigir as causas, vamos começar a comer direito. Vamos fazer não que essa perda de peso seja fruto de passar fome durante 2 meses, seja fruto de você escolher melhor o que você vai pôr no teu prato, né? E quando você começa a escolher melhor, quando você faz as escolhas certas, quando você começa a colocar a quantidade adequada de proteína, vai abrir mão de tantos cereais, e vai começar a colocar mais vegetais fibrosos no prato, quando você vai perder o medo das gorduras boas, porque ainda tem muita gente, não, a gordura tem que ser zero. Não, não tem, porque a gordura é um campo muito amplo, tem muitos tipos de compostos químicos que são gorduras, então a gente tem que saber diferenciar entre o que são ácidos graxos essenciais, o que são ácidos graxos de cadeia curta, de cadeia longa, o que são ácidos graxos poliinsaturados, saturados, monoinsaturados. Então, cada um tem uma função, um benefício ou um malefício específico. Então, quando a gente pega as gorduras todas, por exemplo, coloca tudo no mesmo saco e diz que faz mal, chega a ser constrangedor no dia de hoje um profissional falar isso, porque ele mostra que não tem ideia da bioquímica das gorduras. Se a gente está falando de uma gordura industrializada, um óleo vegetal industrializado, como pode ser um óleo de soja, um óleo de algodão, que é altamente inflamatório, a gente está falando de um tipo de gordura que pode fazer mal a longo prazo o seu uso. Mas se a gente fala da gordura de abacate, por exemplo, que é uma gordura monoinsaturada, ou se estamos falando da manteiga, por exemplo, que é uma gordura muito rica em ácidos graxos de cadeia média e cadeia curta, que são essenciais para prevenir o câncer de cólon, por exemplo, estamos falando de substâncias diferentes. Só que todas elas têm uma coisa em comum: ficam sólidas a temperatura ambiente, quando esquentadas ficam líquidas, tem carbono na composição, mas a posição desses átomos de carbono, da saturação dessas cadeias de aminoácidos, tudo isso faz uma diferença enorme na hora de que eles interagem com as nossas células. Então, por isso que eu digo que quando a gente começa a fazer essa parte de se preocupar com a nutrição, a gente tem que voltar muito aqueles textos dos primeiros anos de medicina, de bioquímica e de fisiologia, para entender como essas coisas interagem com as nossas células, né? E parar um pouco de pensar que uma pílula vai resolver o que nós cismamos em estragar todo santo dia cada vez que sentamos na mesa. Ou nem sentamos na mesa, ficamos catando nas gavetas, comendo biscoito, bolo, bolacha, marinha de cereal, tomando refrigerante, bebendo álcool como se fôssemos um bando de cossacos em dia de folga, e por aí vai, né? E a gente normalizou muito essas condutas, né?
A nossa sociedade normalizou o fato de comer mal, o fato de beber em excesso, o fato de não se exercitar, o fato até de pôr essa produtividade ah, dentro das empresas acima de tudo, né? E a pessoa perde o sono e não dorme bem, e aos 50 anos infarta, aos 45 anos infarta, porque simplesmente o corpo dele já estava com todos os alarmes ligados, a pessoa já vinha com azia, já vinha com dor de cabeça, já vinha com dor no peito, com a falta de ar, com a calça que não fechava, com a sensação constante de cansaço, mal dormido, enfim, a libido sem libido praticamente, as mulheres com uma tensão premenstrual horrorosa, que chega às vezes a ser quase que incapacitante, as cólicas horrorosas, tudo isso é fruto da nossa interação errada com o meio. Quer dizer, não nos comportamos como o que somos, como sapiens, né? Nos comportamos como os alienígenas que podem se alimentar de barrinhas de cereais, ou de sei lá, de biscoitos açucarados, que são piores ainda, né? Ou de refrigerantes. Só que nós não somos. Então, quando isso bate dentro e as nossas células começam a dizer que isso, ela não sabe o que fazer com essa informação, né? Porque os nutrientes, na realidade, são elementos encriptados, né? E esse código vai ser decifrado pelas nossas células. Cada nutriente que você vai botar para dentro vai ter uma função específica. Se não é o nutriente certo que entra, o recado que dá para as células é o recado errado. E aí já viu, né? Não tem como dar certo. Existe alguma relação, doutora, científica ou através da medicina por evidência, como você muito bem falou, da questão do libido do homem e da mulher em relação ao organismo que está, digamos que inflamado, como a gente escuta assim vulgarmente, Sim. aí no colóquio, né, no linguajar Sim. comum, alguns alimentos deixam o nosso corpo inflamado. A gente tem muito isso na internet. Deus passou, Sim. deixa seu corpo inflamado, entre outros alimentos. Existe uma relação dessa que diminui o libido? E qual é a relação do homem e a mulher? Dessa questão do... Bom, eu te explico fácil. Temos dois cenários, né? Isso. Nos nossos hormônios, basicamente estamos falando aqui mais de testosterona, porque a testosterona, sobretudo no homem, mas também na mulher, faz muito parte dessa química, digamos, sexual, né, por dizer de alguma maneira, da libido. Então, o que acontece? Quando o nosso corpo... e tem a parte cerebral dos neurotransmissores, daqueles peptídeos, aquelas substâncias que vão passar as informações de um neurônio para o outro, e dependendo dessas informações, vamos ter uns resultados ou outros, né? Então, quando a gente come, por exemplo, o açúcar, como você citou, né, que o açúcar inflama o corpo. Quando a gente fala açúcar, a gente estende um pouquinho mais e fala tudo aquilo que muito rapidamente vai se transformar em glicose. Tá? Então, o açúcar serve as farinhas refinadas também, né? Então, quando a gente come, pode não estar comendo açúcar, vai comer 4 pães pela manhã ou 3 pães pela manhã, vai ser uma quantidade muito grande de glicose que vai entrar na nossa corrente sanguínea quase que imediatamente, porque já as próprias enzimas da saliva já vão quebrar esses amidos, esses sacarídeos vão transformar em glicose. Então, quando isso acontece, ou comemos um doce, um pedaço de bolo, ou um suco de laranja com 4 laranjas espremidas, ou tomamos um todinho, um Nescau, uma coisa assim que tenha muito açúcar. Então, imediatamente, a primeira coisa que acontece, quando entra toda essa glicose, todo esse açúcar na nossa corrente sanguínea, o nosso pâncreas, que nós sabemos que muita glicose na corrente sanguínea é ruim, é tóxico, né? Todo mundo sabe disso. Então, o nosso pâncreas segrega uma grande quantidade de um hormônio chamado insulina, e a insulina é encarregada de retirar esse açúcar da corrente sanguínea, né? E fazê-lo passar pelo fígado para tirar daqui, vamos, sabe, tira do sangue, vamos levar para o fígado, vamos ver o que fazemos com essa glicose toda. Então, quando essa glicose chega lá, nós temos uns reservatórios de açúcares, que é um açúcar de cadeia longa chamado glicogênio, que se estoca no fígado e nos músculos, que é muito rapidamente saturado, porque nós comemos, né, estamos comendo, e daqui a 2 horas temos mais fome, comemos mais, e vai. Então, o nosso estoque de glicogênio está sempre saturado. Então, o que o corpo faz? Através de uma degradação das enzimas no fígado, vai juntando esse excesso de glicose com moléculas de ácidos graxos e vai formando triglicerídeos, e vai empurrando eles para dentro das células gordurosas. Tudo isso pela ação da insulina.
Então, nós temos insulina muito alta quase constantemente, comemos com frequência, porque se você faz aquele café da manhã na base de pão, de bolo, biscoito, bolacha, daqui a 2 horas você está atrás de um pãozinho de queijo, ou de um cafezinho açucarado, ou de um gole de Coca-Cola, ou de uma barrinha de cereais, você está procurando alguma coisa com mais açúcar, porque a própria insulina que fez a glicose desaparecer da corrente sanguínea começa a te deixar hipoglicêmico, você quer comer mais, então nós repetimos o processo 5, 6 vezes ao longo do dia. Então, parece remoto, mas eu chego na libido, tá? Então, o que acontece? Mais gordura, né? A todo momento estamos armazenando gordura. A gordura, sobretudo a gordura do abdômen, fabrica uma substância. Quando temos gordura em excesso, essa gordura, essas células de gordura começam a ser pequenas substâncias que segregam substâncias inflamatórias. Inflamação. A insulina elevada provoca inflamação. É uma reação de defesa do organismo. Quando você dá uma topada no teu pé, inflama, né? O teu dedão do pé inflama. Né? Inflama porque é uma defesa. Então, contra qualquer agressão, o organismo inflama. Quando nós estamos agredindo ele com comida errada, que fabricando gordura, ele inflama. Uma das consequências desses picos de insulina e dessa inflamação crônica que toma conta de nós, e que uma pessoa média de 30 anos que faz uma alimentação bagunçada está constantemente inflamado, é a secreção de uma grande quantidade de hormônios de estresse, sobretudo de cortisol, que é um hormônio que se segrega, o pico dele é de manhã cedo. Acontece que de manhã cedo você também tem o teu pico de secreção de testosterona e tem o pico de secreção de hormônios da tireoide. Ora, se nós estamos entupidos de cortisol, vai começar a diminuir drasticamente, não só a produção, como a testosterona deixa de se acoplar nos receptores adequados para fazer um efeito bom. Então, nós temos uma baixa sensibilidade à testosterona, digamos assim. Isso já é uma das causas de diminuir a libido. A outra é que o nosso cérebro está entupido de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que nos faz querer mais, né? É a coisa que nos deixa grudados no celular esperando likes, é o que nos faz pegar o iFood para pedir outra torta ou outra pizza, é o que nos faz levantar e ir para a padaria para buscar pão. Isso era um mecanismo que nossos ancestrais tinham para conseguir sair da caverna, para buscar comida, mas nós não estamos usando inadequadamente. Então, com esse cérebro entupido de dopamina o dia inteiro, a serotonina, a noradrenalina, que são outros neurotransmissores que são necessários para a libido, para o desejo, para isso tudo, começam a ficar também com uma ação meio fraca, né? Não está inundado de dopamina. Quase que você só pensa em comer, digamos assim, né? Só pensa em comer e nos likes, acaba que não consegue pensar em mais nada. Então, já tem essa conjunção de fatos. E ainda somamos isso ao quê? Ao fato de que os nossos corpos, quando estão inflamados, quando estão inchados, quando estão acima do peso, com muita gordura corporal, esteticamente não nos deixam confiantes. Né? Imagina aquela pessoa que está acima do peso, com o intestino preso, com enxaqueca, testosterona baixa, morto e cansado, porque aquela inflamação te deixa, praticamente você se vê com febre todos os dias quase, né? Uma coisa assim, aquela sensação de se arrastar. Você chega em casa, você vê o sofá, você vê a Netflix, e você senta lá, e daqui a 10 minutos está de boca aberta, todo mundo roncando, e aí não se faz neném, né? Porque ninguém está nem pensando nisso, né? Então, olha como a nossa fisiologia é uma coisa importante. É claro que, e você vê, isso é uma coisa que eu vejo, eu trato muito, mas não sei se pelo fato de eu ser mulher também, ou pelo fato que as mulheres se preocupam mais com isso, ou procuram ajuda antes, ou procuram quando já estão. Eu sempre brinco que os homens só vêm empurrar ou empurrados pela mulher ou assassinados, já quando já a coisa já não tem jeito. Mas eu vejo muitas mulheres no auge, com 30 anos,
E quase que todas têm essa queixa de baixa libido, quase todas. Quando essa pessoa está de baixo peso, inflamada, e aí, se eu uso testosterona, vai melhorar? Não, não necessariamente. Por quê? Porque o que nós temos que fazer é garantir que você produza os hormônios adequados e que os neurotransmissores se comportem da maneira adequada. Às vezes a só suplementação funciona quando ela está de fato muito baixa. Mas se nós não entramos com o nosso corpo todo em harmonia e não dormimos bem e não nos sentimos com saúde, e por que não nos sentimos mais bonitos ou mais confiantes de alguma maneira, não precisa ser uma coisa padrão, mas pode ser a melhor versão que nós temos de nós mesmos, né? É uma coisa que é típica, a pessoa se separa, sai de um casamento, no dia seguinte entra na academia, começa a malhar, aí você encontra teu ex que estava todo pançudo, 2 anos atrás, encontra o ex, e o cara dá um filé, assim, o que esse desgraçado fez, né? Ou com a mulher a mesma coisa, a mulher começou a malhar, pintou o cabelo de loiro, foi a luta, né? Porque a autoestima é uma coisa que a gente trabalha dessa maneira, né? E realmente é uma coisa que também te traz essa confiança. Então, nós temos 3 mecanismos: o mecanismo hormonal, o mecanismo cerebral e o mecanismo psicológico, de nós nos sentirmos com saúde, com autoconfiança, com força no músculo, com o corpo mais que vai responder muito melhor, né? Então, olha como isso é importante, numa coisa tão básica, né? Porque a gente tem um certo tabu em falar dessas coisas, e a sexualidade humana é tão básica quanto a alimentação, quanto o sono. Se não fosse isso, A própria a gente realidade. pois não estaria extinto, exatamente. Repara uma coisa, que eu me lembro quando era mais nova, que não era politicamente incorreto, tinha uns senhorzinhos, assim, que ficavam paquerando as moças no meio da rua, né? E quando passava uma moça bonita, falava assim, nossa, que saúde, né? Porque realmente a saúde, o aspecto físico saudável, é uma coisa extremamente atraente. A pessoa pode não ter as melhores feições, pode não ter um corpo de top model, mas aquela pele sai com viço, aquele olhar brilhante, aquela pessoa que se sente Saúde. com disposição. Exatamente, que tem disposição, é uma coisa muito mais atraente, né? Aquela pessoa que dá. Dando, viu, doutor? Mesmo sem ser médico, tá muito ao estudo da saúde, mas de uma maneira holística. E hoje eu enxergo a saúde numa dimensão muito maior, que é a dimensão física, a dimensão orgânica, ortomolecular, a dimensão mental e a dimensão até espiritual. Chega no ambiente, sem falar de uma palavra, e Ilumina. me dá uma sensação boa, ou seja, ele provoca saúde em mim, essa pessoa. A Bíblia diz até que Paulo era assim, por onde Paulo passava, curava as pessoas, era a espiritualidade dele plena, né? Então, saúde é isso também, a sexualidade, a alimentação. Eu diria que saúde é basicamente equilíbrio. É equilíbrio, porque te falo uma coisa que tem uma frase do professor Tim Knowles, que é um dos papas da alimentação, enfim, e ele fala assim, porque fala assim, pode comer de tudo com moderação, né? Você deve ter ouvido isso, comer de tudo com moderação. E ele fala assim que moderação é uma palavra puritana, pacata. Porque qual é o ponto de moderação? Por exemplo, se você pegar os ursos pandas, só comem bambu. Mas dizem que se modere, os leões só comem carne, as girafas só comem folhas da acácia. Então, e nós humanos que temos uma afinidade específica, biologicamente, uma afinidade específica por determinados alimentos, queremos nos permitir, porque sim, porque a indústria nos disse que devíamos fazer isso, que temos que incluir um refrigerante, por exemplo, nas nossas vidas, mas com moderação. É impossível a moderação num produto que é feito com o único intuito, viciar. Destruir, né? Você não consegue... É viciar, é que como consumidor viciado, é o melhor consumidor que tem, né? E claro, nós temos muito conceito de viciado quando a pessoa está fazendo uso de uma droga ilegal, né? Mas retira o refrigerante de alguém para você ver. A pessoa que é realmente adicta ao refrigerante. Para tirar o açúcar das pessoas, para tirar o refrigerante das pessoas, é uma luta. E você tem que inventar alternativas e faz água com gás, com gelo e limão. E você pensa, volta para Coca-Cola. Por quê? Porque esses produtos industrializados de maneira geral,
são quimicamente desenhados para torná-los irresistíveis, porque eles têm a concentração. Repara que no refrigerante, se você vai ver um refrigerante padrão, né, como os refrigerantes de cola, tem açúcar, tem sal, tem um acidulante, que é o ácido fosfórico, porque você atinge vários tipos de papilas gustativas. Né? Quando você pega Você está me ouvindo? Que deu uma... Tô ouvindo, perfeitamente. Ah, tá. Quando você tem um salgadinho industrializado, qualquer um, Cheetos, enfim, qualquer um, sal, açúcar, glutamato monossódico, gordura hidrogenada e acidulante. O que acontece com isso? Você tem todas as papilas gustativas estimuladas ao mesmo tempo. Nenhum alimento natural faz isso. Alimento natural é o mais doce, é o mais salgado, é o mais azedo, é o mais amargo, mas não tem todas. Né? Você toma um café, você sente o sabor amargo. Você come uma fruta, você sente o sabor doce. Você come uma carne, você sente o sabor umami. Mas não tem que é o mesmo que dá o glutamato monossódico. Então, você não tem um alimento natural que te estimule todas as papilas gustativas. Então, se você come um doce por uma manga madura, né? Você vai dizer, poxa, gostei, eu quero comer mais disso, mas não agora. Semana que vem, quando eu for na feira, eu vou comprar mais manga. Né? E vai ficar por isso. E a semana que vem você vai comprar uma manga, vai comer 2, vai comer 3, passou. Abre o pacote de Doritos. Você não vai conseguir parar. Não vai conseguir parar porque esse estímulo de sabor de todas as papilas gustativas ao mesmo tempo, levado para o teu cérebro, é uma enxurrada de dopamina. E a dopamina é o neurotransmissor do desejo, do quero mais. Você não consegue parar. Esse que é o grande lance, por isso que a gente fala assim, ele não entende tudo com moderação. A moderação é impossível com produtos feitos com essas características. Eles são feitos para que você... Lembra da propaganda? Você não consegue comer só um. Verdade, não consegue. Não é qualquer um, eu não consigo, você não consegue. Por mais consciência que a gente tenha, se a gente tem essas coisas em casa, eu faço uma comida muito natural. Eu aqui cozinho, faço Batatinha e biscoito. mas sempre, tem uma batatinha, eu chegar no lugar e tirar aquela batatinha prima, eu vou começar a comer uma, vou comer outra, vou comer outra, vou comer outra, e não vou conseguir parar. Porque o estímulo de sabor vai ser tão grande. E claro, quando a gente está muito treinado e está muito dentro da alimentação natural e tem uma consciência alimentar já constituída, você vai fazer isso um dia, vai fazer 2, vai ter um dia que você vai beber um pouquinho ali, dá conta, o teu dia vai comer um doce, mas vai ser uma coisa muito eventual, porque a tua base alimentar é boa. Mas a pessoa que está imersa, que começa o dia com um pedaço de bolo, um suco de laranja, e café com açúcar, ou Nescau, e continua beliscando a manhã inteira, e depois no almoço vai comer arroz, feijão, farofa, macarrão, um pedacinho pequititico de carne, 0 vegetais, uma sobremesa, um refrigerante. Essa pessoa não consegue facilmente sair desse círculo. Ela vai estar procurando, aí chega ao meio da tarde, a pessoa vira uma capivara, não consegue mais parar de comer. E são essas pessoas que ficam enormemente angustiadas porque cada dia se vê mais gordas. E não consigo, claro, não consigo. Estamos colocando tudo errado para dentro, né? Que interessante isso tudo que você falou. E se você me permitir voltar naquela questão lá da libido, né? Só para fechar aquela questão, o contrário é verdade. Por exemplo, se tem alguns alimentos que nos deixam inflamados, como você falou, o açúcar, e consequentemente o açúcar provoca todo aquele processo que você nos explicou aqui, e aí isso decai a testosterona no homem, na mulher, vai ter um efeito também, pelo que eu entendi, parecido de redução de libido. O contrário é verdade também, existem alguns alimentos que se a gente comer, isso aumenta também? Não, tem várias leituras essa tua pergunta, né? Porque se a gente fala de alimentos afrodisíacos, o ovo de codorna, por exemplo, que tem a lenda, o Mito, né? O mito. o amendoim, sei lá. Da cacá, não sei o quê. Assim, tem alguns que podem provocar assim, um pouco de vasodilatação, uma certa, digamos, quentura no corpo, né? E isso pode ajudar no processo.
né? Mas não tem nenhum que você vai comer aquilo, vai sair, vai virar antissocial, se atirando em cima das pessoas. Eu vou tentar me explicar melhor. Eu não estava falando especificamente num momento Não, específico do então, tomate, daquele do codó, do amendoim, do tacacá. Isso eu acho que é eu acho que um erro mito. é mito, Você total. manter uma alimentação que não te inflama, como, por exemplo, uma alimentação alcalina durante um período de 4, 5 meses, 3 meses, constantemente, e alimentos que não te inflamem. É natural o aumento da testosterona? Sim, vai acontecer naturalmente, tanto que os meus pacientes masculinos, desculpa, meus pacientes homens que eu trato, que normalmente são homens assim, numa faixa etária entre os 30 e os 50 anos, e eles bem já preocupados que a testosterona está baixa. A testosterona está baixa, eu preciso tomar testosterona, eu tento um pouco assim, eu preciso suplementar. O meu conselho é sempre o seguinte: primeiro vamos corrigir tudo que está errado, porque o sujeito está exausto, cansado, com aquela pancinha, você já sente até na pele aquela falta de vitalidade, né? Vamos colocar uma alimentação forte, limpa, com uma quantidade adequada de proteína, ácidos graxos, porque você tem que ter o substrato para fabricar os hormônios, né? A maioria dos hormônios tem como base o colesterol, a testosterona, não, o estrogênio, a progesterona, são moléculas de colesterol modificadas. E nós temos muito essa cultura de que o cara aumentou o colesterol, tem que tomar remédio de colesterol para a vida inteira. Então eu tenho pacientes com 30 e poucos anos com colesterol de 100. Como é que essa criatura vai produzir testosterona? Não tem substrato. Então, vamos corrigir aquilo que levou a aumentar o colesterol de maneira regular. Vamos retirar esse remédio. Vamos trabalhar um músculo. Porque o exercício físico de força é fundamental para estimular a produção de testosterona. Então, se você pegar um sujeito sedentário, barrigudo, colesterol alto, toma remédio para colesterol. Às vezes toma também remédio para hipertensão, que já dificulta o fluxo sanguíneo lá onde tem que ter, e a pessoa fica meio apático em relação a isso. Não tem a testosterona que causa o estímulo. A circulação do sangue também não está aquela brastemp. O cerebrinho dele só pensa na macarronada. E ao mesmo tempo está se achando feinho porque não está na melhor forma. O sujeito está lá e o tio vai ver Netflix, vai roncar na frente da televisão. Você pega esse indivíduo, você coloca ele numa alimentação forte, comendo alimentos de origem animal, até vísceras que são muito ricas em nutrientes, as pessoas acham que não, mas o melhor polivitamínico é um bife de fígado, e não tem toxina, tá? Todo mundo fala assim, o fígado o fígado tem puras toxinas, né? Então ele tem muitas vitaminas. A carne vermelha. A gente tem que comer isso da maneira adequada, entendeu? Não é sair só comendo churrasco. Nós temos que comer vegetais muito químicos. O fígado frito. Eu sempre recomendo assim, um fiozinho de azeite, né? Faz um fígadozinho acebolado. Se achar o gosto dele muito forte, deixar do dia para o outro de molho no leite, ele fica mais macio. Né? E o excelente polivitamínico. Tem muita vitamina, muitos minerais e muita coisa boa. Então, você pega esse indivíduo e você vai lá ele 3 meses num programa de treino para ganho de massa muscular, de alimentação, né? E também numa higiene do sono. Esse sujeito você recomenda que ele 9, 10 horas da noite desligue o celular, tome um banho quente, se prepare para dormir. Você não então a testosterona dobrou em 3 meses, a produção desse indivíduo. E quando você vai perguntar sobre a vida dele, ele sorri. Ele vai andar, né? Ficar rindo. Né? Por quê? Porque claro que nós temos pessoas que de fato, tá? Por isso que eu digo que tem que ser um médico que diagnostique adequadamente. Né? Se a pessoa pode ter problema de baixa produção, de pulmonarismo, enfim, pode ter uma série de problemas que realmente vão precisar de suplementação, de tomar injeção de testosterona. Tudo isso existe, mas felizmente são poucos casos. A maioria dos casos de indivíduos que estão apáticos, que estão sem coisa, é realmente uma desarmonia, um desequilíbrio de todos os seus hormônios, de todos os seus neurotransmissores. O sujeito deixa de ser funcional. Ele cumpre suas obrigações do dia a dia, mas com esforço, com sacrifício, chega a morte, está sempre morto, está sempre mal-humorado. Porque uma das coisas que a baixa testosterona causa é o mau humor, né? O velho rabugento. O velho rabugento tá
está andropausado, né? Não, é típico, quando você vê aquele velho rabugento, vai na caixa do supermercado e implica, vai lá no banco e implica, e esse homem está andropausado, com certeza. Que nem mulher que não trata adequadamente da menopausa, fica deprimida, fica triste, fica azeda, fica aquela sogra venenosa, sabe? Porque os nossos hormônios são muito, os hormônios são mensageiros. Ok. Os hormônios que levam informações, Então, os nossos entre outras coisas, né? hormônios, mensageiros. É. Tá. São mensageiros, a palavra, os hormônios são mensageiros, os hormônios que mandam informações para as células, para ter aquela troca de nutrientes e coisas, e tudo isso tem a ver com a saúde, mas como você disse, a saúde também é a saúde mental, então um bom humor. É claro que se você está no emprego dos sonhos, com a conta bancária gorda e com amando e tal, claro que teu humor vai estar bom, né? Uhum. Mas o que nós vemos por aí é uma falta de ânimo nas pessoas. As pessoas estão exaustas. As pessoas mais reclamam que estão muito cansadas. Um cansaço, que não sei o que cansa. Por quê? Porque estamos simplesmente excessivamente alimentados, mal nutridos, não trabalhamos mais o músculo e não dormimos. As pessoas não estão dormindo. Tem estudos aí dizendo que desde o advento dos smartphones, que é uma coisa, tem o quê? 10 anos, talvez 15. Esses telefones que tem de tudo, porque o telefone celular tem faz muito mais tempo, mas era um telefone que você jogava aquele jogo da cobrinha e pronto, né? Mas agora você tem um computador na tua. Substituiu a TV, né? O telefone. Hoje em dia, a primeira tela de audiência é a tela do celular, não é mais da TV. Então a pessoa vai para a cama agarrada nessa coisa, vai fazer cocô agarrado nessa coisa. Do que tem muitos acidentes de cair na privada, o celular, né? Não usa mais o despertador e bota de ladinho para ele tocar, né? Bota de ladinho, bota fogo de puta, na internet. E o celular é um grande gerador de dopamina também. Tanto que tem uns carinhas lá no Vale do Silício que eles inventaram um termo que depois a gente trouxe também para a área da alimentação, que é o jejum de dopamina. O que é jejum de dopamina? É você evitar aqueles estímulos excessivos que vão te fazer segregar dopamina em excesso. Então, da mesma maneira que você evita o celular, você começa a colocar uns horários, então esses caras fazem assim, acabou o expediente, porque eles trabalham com isso, desliga e até amanhã não liga mais. Porque aí ele vai desconectando gradativamente, o cérebro vai se aquietando, os outros neurotransmissores começam a entrar em jogo, começam a aumentar a secreção de melatonina, e você vai dormir, né? E você vai diminuir o teu nível de estresse, de cortisol, e você vai se aquietando, vai se acalmando e vai deixando as funções fisiológicas retomarem, né, a protagonismo. Quando estamos agarrados no celular, são 2 da manhã e a pessoa dentro do lado, se o crush está online para mandar uma indireta e mandar uma figurinha e mandar não sei o quê, e ir lá na fofoca no zap das tias. E para quê, né? Porque ele não vale nada disso, vai. Né? E aí o despertador vai tocar às 6, 7 da manhã e você está com 5 horas de sono. Com 5 horas de sono não há como. Caiu o negócio na minha orelha aqui. Então com 5 horas de sono é impossível que você esteja bem descansado. É para o regular do sono. 7 a 8 horas de sono por dia. É para isso que nós. Porque uma coisa é aquilo para o jeito. Para aquilo que nós fomos feitos. Nós fomos feitos para dormir mais e melhor. Nós fomos feitos para se alimentar de uma determinada maneira. Não adianta querer brigar. Eu aguento, eu não me canso. Mas você vai acabar de pessoa desenvolver um câncer depois. Por quê? Porque durante o sono, obviamente o sono não é a minha especialidade, mas eu tenho lido o suficiente para afirmar que se você tem as fases do sono, tem a fase de REM, né, de fase de movimento rápido dos olhos, fase de sono profundo, se elas não forem respeitadas e não forem respeitadas na ordem adequada e na duração suficiente,
você não recompõe o DNA. O DNA vai se, como se fosse se fragmentando durante o dia e ele se recompõe durante o sono. Então, se nós não dormimos adequadamente, esse DNA não vai se recompor adequadamente, vai começar a nossa possibilidade de desenvolver células defeituosas é muito maior. E o câncer não é senão a proliferação de células defeituosas, né? Vida. Então, olha como é importante. Então, para um bom humor, como é que você vai estar mal-humorado? Se você não faz, não dorme bem, não faz cocô. Isso é um problema seríssimo. A pessoa, Passa dias sem fazer. Para mim a ideia, eu fico assim até aflita quando a pessoa me fala isso. Porque a ideia para mim isso um pouco. Como que a pessoa fala? Vamos uma semana sem ir ao banheiro. Aí a pessoa faz o quê? Passa uma semana sem ir ao banheiro. Por quê? Porque tudo que ela bota para dentro não é um prebiótico adequado, quer dizer, não vai alimentar adequadamente as nossas bactérias intestinais. Pelo contrário, vai fazer proliferar as bactérias ruins e vai deixar morrendo de fome as bactérias boas, que gostam de se alimentar de determinadas fibras, né? Não bebe água suficiente, então aquilo não umidifica. Não come as gorduras adequadas, que a gordura é uma coisa fundamental para emocionar as fezes, né? Não trabalha a musculatura pélvica e a musculatura abdominal porque passa o dia sentada numa cadeira. E levanta já com o tempo corrido, não dá 10 minutos para sentar no vaso para fazer as necessidades. Pois é. Mas a pessoa vai fazer cocô. Só come besteira, só come farinhas e coisas que fermentam lá. Então, e como é que essa pessoa vai ser feliz? Cheia de enfesada, sabe, enfesado? E, Entupido de cocô. Então, aí quando toma uma fórmula daquelas no meio da prova da Fórmula 46, e pá, aquilo explode tudo, um laxante desse, que isso faz deteriorar mais ainda a flora intestinal. Então, quando as pessoas falam assim, o que eu posso tomar para ir ao banheiro? Não tem nada assim para mim, né? Não tem nada para tomar de um dia para o outro. É mais uma vez um processo de recondicionamento, né? Temos que recompor as bactérias boas, mas não basta tomar um probiótico que veio lá do meu primo que estava. A gente tem que alimentar as bactérias boas com fibras probióticas adequadas, então você tem que comer mais vegetais, folhosos, tem que comer os ácidos graxos adequados, como eu te falei antes da manteiga, ácidos graxos de cadeia média e de cadeia curta, para nutrir as paredes do colo, né, para nutrir as células do colo. Nós temos que melhorar a permeabilidade intestinal, que temos que fazer com que o nosso intestino absorva adequadamente e não inadequadamente. Às vezes temos que pesquisar intolerâncias a glúten e lactose para retirá-los, se a pessoa for intolerante. Beber mais água e também trabalhar, só assim, a pessoa não conseguir ir ao banheiro, você faz uma série de abdominais e uma série de agachamentos, duvido que não dê vontade. puxa, Duvido que não, porque você trabalha a musculatura pélvica e abdominal, né? Até para fazer força, né? Para fazer cocô, a gente precisa ter um abdômen adequado, não precisa ser um abdômen trincado, mas tem que ter um mínimo de força, tem que ter um mínimo de... E tudo isso faz o quê também? Faz com que os movimentos intestinais, que a gente chama de peristaltismo, sejam mais eficazes e a coisa vai andando e vai ter uma hora que dá aquela vontade. E outra coisa também é ter um horário. Pegar teu radinho de pilha, teu suplemento de esporte, o teu celular e sentar lá para meditar durante 10 minutinhos, né? Que a maioria das pessoas não faz isso. pois não. Só uma questão aqui que me ocorre, nos Estados Unidos está propagando muito uma dieta carnívora dos ancestrais, que é comer cara bem fortão, né, que fica Liver King, ele defende isso. E como é que você vê essa questão de comer carne crua? Eu acho que crua é uma questão mais de gosto. Tem várias, como eu digo, sempre tem várias camadas, né? Então você fala em carne crua, se for uma carne adequadamente obtida, assim, faz um estica tartar, ou faz um carpaccio, ou faz um sashimi com, enfim, pode ser peixe cru também, né? Se ele for de uma procedência boa, a princípio não tem problema de saúde. Né? Tem que tomar cuidado, porque aí já começaram dos peixes
criados em criador pode ter excesso de mercúrio, que as carnes podem vir contaminadas. Então, a questão da carne, mesmo de mal passadas, já te elimina uma série de riscos com bactérias que possam contaminar a carne, né? A dieta carnívora em si, a dieta carnívora, a gente entende ela como um pouco mais, assim, não necessariamente comer somente carne crua, comer quase que exclusivamente proteína de origem animal. Então, você come numa dieta carnívora, você pode comer carne, pode comer peixe, pode comer ovos, né? Eu acho que ela é muito restrita, mas eu acho que tem algumas indicações. Quer dizer, muito restrita, quais seriam as indicações? A pessoa que tem múltiplas intolerâncias alimentares que existem. Tem gente que você retira o glúten, você retira a lactose e a pessoa continua com sintoma e aqueles gases, e aquele mal-estar, e aquelas doenças da pele, aquela coisa, aquelas alergias e tal. Então você nessa pessoa vai retirar, às vezes você descobre que a pessoa também tem uma alergia a FODMAPs, que os FODMAPs são os fruto, óleo e disacarídeos e polióis, que são açúcares que estão na maioria dos vegetais e dos feijões, digamos. Você já tem que retirar isso também, né? Aquela pessoa, por exemplo, que está pré-diabética ou diabética com a insulina muito elevada. Às vezes a pessoa pode se beneficiar de uma temporadinha, não para sempre, mas de um tempinho com uma dieta muito restrita em relação a carboidratos. Então essa pessoa pode se beneficiar, né? A pessoa que tem múltiplas intolerâncias alimentares, às vezes faz um período de dieta quase que exclusivamente carnívora e ao mesmo tempo você vai trabalhando em cima da flora intestinal, em cima da inflamação, e essa pessoa vai gradativamente diminuindo essa intolerância. A mesma coisa com a pessoa que tem a glicose muito alta, que tem uma insulina muito alta. Você pode reduzir isso de maneira bastante rápida com uma dieta bem restrita de vegetais. Mas eu acho que a longo prazo, eu sei que tem gente que preconiza, que sai o cara lá, descobriram que dizia que só comia carne e ele tomava era muita bomba também, porque era um trabalho de 3 portas, assim, enorme, né? Mas assim, de maneira geral, eu sempre prefiro uma coisa mais variada, como é. Eu acho que nós, como sapiens, nós podemos ser sazonalmente carnívoros ou veganos. Me explico. Se nós estamos num ambiente natural, não temos comida, não temos supermercado, se nós continuamos sendo coletores caçadores, vamos supor, no inverno europeu, por exemplo, né, lá na qualquer lugar das Europas, no inverno não tem vegetais, é mais fácil caçar. Agora chega a primavera, chega o verão, você vai ter fartura de frutas, de folhas, isso daí. Aí quem vai ser o bonito que vai pegar uma lança e vai correr atrás de um mamute e tem um monte de fruta para comer. Então, se nós nos levamos a coisa para uma coisa mais ancestral, tão natural é ser vegano como carnívoro, como ser. Depende muito do ambiente, depende muito da estação do ano, depende muito do que você tem em volta. Então, por exemplo, os povos, os Inuit, que moram lá nas terras da Groenlândia, comem quase que exclusivamente gordura de baleia, ou carne de baleia com muita gordura, e não ensartam, e não tem problema nenhum, e a dieta deles é super restrita, porque lá não tem vegetal nenhum, e quase que também, então a maior aporte de carne que eles têm, a carne de baleia, carne de fogo, que são carnes extremamente gordurosas, porque são animais também que sobrevivem no frio, né? E eles não têm problema, eles têm problema quando entram em contato com a dieta ocidental, quando começam com as Coca-Cola e essas coisas, aí começam a ter eventos cardiovasculares, né? Já se você pega os Maasai, por exemplo, da África, é uma população que se alimenta de tudo que a vaca produz, leite de vaca, sangue de vaca, carne de vaca. Eles às vezes tiram até o sangue da vaca sem matar o animal, só fazendo tipo uma sangria para fazer um coágulo lá, e aí eles comem aquilo. E isso é maravilhoso, de altos e alongados e dá uns pulos enormes, né? Então, quando você pega, eu acho que a nossa natureza nos permite uma adaptação ao ambiente. Quando nós saímos, então tem povos e etnias que estão mais adaptados para uma determinada coisa. Ninguém está adaptado a uma dieta de comer 6 ou 7 vezes ao dia, com 40% de cereais na dieta e tomando refrigerante
com moderação. Ninguém está adaptado a isso, não existe. Não existe o ser humano. Nós estamos muito mais preparados pela natureza para o jejum, porque, mais uma vez, voltando a nossos ancestrais, ou tu levantava, saía da caverna com uma lança na mão e ia catar um mamute, ou não comia. E ninguém morria porque ficasse 3 dias numa caçada comendo apenas algumas ervas, né? Era o que levava eles a fazer a caçada. Então, da onde que essas pessoas tiraram que a gente precisa comer a cada 3 horas para acelerar o metabolismo? É impossível, né? Não existe. Uma coisa positiva, o jejum intermitente. Eu faço jejum aqui. Eu acho que a gente, cara, como a gente está inserido num contexto onde socialmente você tem que ter horário para tomar café, horário para almoço, horário para o lanche, horário para não sei o quê. Então a gente tem que falar em jejum intermitente para inserir o fato de não comer ou de passar períodos maiores sem comer dentro dessas rotinas alimentares. Então você tem que falar, tem que ter 18 horas, 16 horas. Mas se você me perguntar o que eu aconselho o que eu levo para a minha vida é comer quando estou com fome e comer até a saciedade. E fazer uma alimentação forte e nutritiva. Aqui que isso me leva a que eu não tenho fome o dia inteiro. Eu como em média. Horas. Qual é a sua visão? Espaços de comer 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. Comer de 3 em 3 horas, eu acho totalmente antifisiológico. Nenhum animal na natureza faz isso, nem o ser humano fez isso nunca antes da segunda metade do século XX. Nunca. As pessoas que trabalhavam, quer dizer, já não precisamos ir na pré-história, né? Na pré-história você comia quando tinha, quando podia, né? Mas se você vai para os teus bisavós, por exemplo, que podia eventualmente trabalhar na roça, você comia 2 vezes ao dia. No ambiente urbano, às vezes 3, não mais do que isso. Nunca existiu isso de comer. E aí vai para e faz um lanche, come 2 castanhas do Pará e come. Eu acho que eu acho que por isso que eu falo muito de fazer divulgação e de falar, porque a gente tem que mudar a relação com a comida, né? A gente tem uma relação meio culpável, né? Porque a gente só procura o prazer imediato através de comidas industrializadas que nos estimulam muito as papilas gustativas, e aí desenvolvemos uma relação meio de culpa, né, com a comida, e depois temos que estabelecer umas regras também muito rígidas para sair disso. Então nós temos que fazer um jejum de 18 horas. Eu faço jejum, porque eu não como nada quando eu acordo, porque eu não estou com fome. Eu só começo a sentir fome lá para meio-dia. Então, para o meio-dia que eu vou pensar em preparar alguma coisa, para uma e pouco estar comendo alguma coisa. E eu normalmente comeria nesse horário, mas como sabia que a gente tinha que conversar, fiz uma omelete com queijo agora e comi antes para não me dar fome no meio da conversa. 4 horas e meia, né? 3 vezes ao dia, mais ou menos, né? De 4 em 4 horas. 3 vezes ao dia, 2 vezes. Eu acho que se você... Primeiro, as pessoas falam, vou ter que fazer jejum. Eu falo assim, primeiro vamos mudar a qualidade da alimentação. Vamos comer direito, vamos colocar uma boa porção de proteína, vamos comer vegetais que crescem para cima do solo, que tem mais fibra e mais fitoquímicos. Vamos colocar algumas gorduras boas no prato, umas folhas, umas sementes, umas castanhas, né? Beber muita água. Então, quando você se acostuma com esse tipo de alimentação, naturalmente você prolonga teu período de saciedade. Então, você não vai ter fome daqui a 2 horas. É aquela sensação quando você vai num churrasco, que chega de noite, você comeu muita picanha, você está empanzinado ainda, você vai tomar um chazinho e vai dormir. Não consegue jantar. Então, quando você come bastante proteína e a proteína adequada, quando você faz uma ingestão adequada de nutrientes, o teu período de saciedade vai aumentar. Aí você vai comer daqui a 5, 6 horas. Ou não. Tem dia que eu estou trabalhando e tal, e quando eu vou ver são 9 e tantos da noite e eu estou desde 1 hora atrás sem comer. Não, tá bom, vou comer alguma coisa. Ou não. É muito mais. Quando a gente se alimenta bem, nós recuperamos a nossa relação com a comida, com a fome, não com a vontade de comer, com a fome mesmo. Então, quando você tem fome, você vai e come até a saciedade. E só volta a comer quando eu tiver fome de novo. Então, nesse contexto, é muito mais fácil inserir períodos mais prolongados de jejum.
que aí teríamos, se falamos de jejum, temos assunto para outra live, porque aí tem outros benefícios enfim, de longevidade, de autofagia, enfim, de outras coisas que, enfim, a gente se alongaria muito se falar sobre isso agora, né? Que o exemplo do jejum não é só para emagrecer, né? Não é só Até para não tomar mais seu tempo aí e da audiência, que está sendo maravilhosa a conversa, mas tenho só mais algumas questões. A primeira seria, existe aí uma relação na ciência da alimentação versus a serotonina? E a outra questão que eu queria saber era essa questão dos suplementos, por exemplo. Se diz aí na internet hoje que creatina você tem que tomar muita água, senão estoura o lixo. Então eu queria escutar essas duas questões aí da... Certo. Então, em relação a tua primeira pergunta foi sobre a serotonina, né? Então, mais uma vez, a serotonina é o neurotransmissor digamos assim, do bem-estar, né? Como eu já falei antes, se nós temos uma alimentação que nos faz segregar muita dopamina, a dopamina eu quero mais. Então, é uma coisa que vai nos deixar mais ansiosos. Já vai se contrapor, não vai deixar segregar, não vai deixar se inundar tanto de serotonina. Então, esse é o primeiro ponto. Diminuir a dopamina para que a serotonina consiga atingir um lugar. 2, a maior parte da serotonina se fabrica no intestino. Então, se nós não temos uma flora intestinal competente, saudável e bem tratada, a nossa produção de serotonina pode ser baixa, né? Pode ser menor da que seria ideal e nos deixar naquele humor meio mal-humorado o dia inteiro. 3, tem pessoas que têm uma deficiência não só na produção, como na recaptação de serotonina na sinapse neuronal. Essas pessoas sofrem de depressão e essas pessoas têm que ser tratadas clinicamente e adequadamente, porque a depressão é uma coisa muito séria. Então, porque depressão, se você comer isso ou não, depressão tem que ser tratada por um psiquiatra, tem que ser tratada da maneira certa. É claro que qualquer tratamento médico que você faça com uma boa alimentação, desinflamar e tal, você vai ter um resultado seguramente melhor, né? Mas para melhorar a serotonina, normalmente, primeiro, diminuir a dopamina. Não ficar o tempo todo ligado, não quero comer, quero ver likes, quero não sei o que, né? Aí ela vai conseguir usar seu lugar. E depois tem um intestino saudável, bem tratado, fazer cocô todos os dias, ter uma boa flora, né? Alimentos prebióticos e tudo. E a outra foi em relação aos suplementos, né? O suplemento alimentar. Então, em relação aos suplementos, eu acho que suplemento, a palavra já diz, é uma coisa a mais, né? Então, eu acho que a primeira coisa, não esperar que os suplementos vão nos resolver problemas que a má alimentação está nos causando. Então, o primeiro básico bem feito, alimentação limpa, exercício físico, sono adequado. Aí você já reduz pela metade, né? Porque as pessoas falam, tem que tomar um termogênico. Claro, para acordar, porque você não dormiu, vai tomar cafeína, mas não é o ideal, né? Então, primeiro básico, come direito, se exercita, dorme bem. 2, os suplementos, temos infinidade de suplementos, né? Hoje até fiz um vídeo sobre isso, sobre quais são os que as pessoas estão mais carentes, né? De maneira geral, pela má alimentação, pelo estresse do dia a dia e tal. Basicamente, nós estamos carentes de magnésio, estamos muito carentes de vitamina D porque tomamos pouco sol, né? E de ácidos graxos ômega 3 também por alimentação. A gente faz uma alimentação muito mais rica em ômega 3 por causa dos óleos vegetais, né? E isso não é bom, se desequilibra. Creatina é um suplemento excelente. Proteína não estraga os rins. Você teria que comer quantidades absurdas de proteína para estragar os rins. Eu acho que esse conceito vem um pouco de que se a pessoa já tem um rim doente, por N razões, porque está diabético, porque tem uma lesão, porque tem uma infecção, essa pessoa pode não filtrar bem. Aí sim, nós temos que reduzir pensar em quanta proteína essa pessoa pode comer. Mas numa pessoa com um rim saudável, não vai ser uma dose de creatina ou a proteína, comer mais proteína na alimentação que vai prejudicar os rins. Mais uma vez, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tem muita gente afirmando isso, e tem até profissionais da saúde
que talvez não estudem o suficiente e ficam fazendo essas afirmações. Não existe a proteína da alimentação ou um suplemento de creatina fazer mal aos rins. Mas, se você tem um rim que está doente por alguma razão, aí sim nós temos que pesar e medir a proteína que vai se comer, porque pode ser que esse rim não tenha competência suficiente, mas só se ele estiver previamente doente. E eu acho que de todos os suplementos que nós temos no mercado, a creatina talvez seja o mais estudado e o que tem mais tempo de uso. E ele é um suplemento que, se tomado da maneira certa, no pós-treino, de 3 a 5 gramas, é um suplemento excelente, não só para a parte muscular, como para a parte cognitiva também. É muito bom para o cérebro. Então, é um suplemento que eu recomendo sem muita restrição. Mas, mais uma vez, por isso, quando você falou qual é a importância do médico, né, do nutrólogo, né? Exatamente avaliar, porque suplemento a gente tem que entender isso como uma forma de medicação. Então, não adianta você comprar um mais caro. Tem gente que me diz assim, eu fui nos Estados Unidos, está tomando uma quantidade de coisa que eu tenho que parar lá e pensar, porque é tanta coisa que a pessoa está tomando, e às vezes necessariamente, né? Às vezes aquilo não vai acrescentar, ou até tem suplementos que determinadas pessoas podem ser tóxicos. Você pode tomar cúrcuma, por exemplo, que é maravilhoso para inflamação, mas se essa pessoa tem cálculo da vesícula biliar ou está anêmico, não é indicado, porque pode atrapalhar a absorção de ferro. Você pode, sei lá, se você tem hipotireoidismo, não tome L-carnitina, porque ele pode atravessar na conversão de hormônios tireoidianos. Então, a gente tem que ter um conhecimento dessa química, porque não é porque é natural que é inócuo. É a mesma coisa com os chás emagrecedores, não são inócuos, tem princípios ativos lá que podem ou não ser adequados. Então, eu sempre recomendaria, antes de suplementar, primeiro por uma questão puramente econômica, para não gastar desnecessariamente, e depois por uma questão de segurança na saúde, ver qual a real necessidade disso e se tem indicação, ver se essa pessoa pode tomar aquilo. Eu tenho uma última questão aqui com a senhora, que é uma coisa que eu tenho estudado, tenho lido bastante, e até vou lhe presentear com esse. É um livro aqui, que Maravilha. tudo que a senhora me falou, assim, ou quase tudo, eu já li um pouco nesse livro aqui, né? A senhora conhece essa literatura aqui, e é a dieta do Carlos Gracie, um carioca Sim. que criou o jiu-jitsu, criou o jiu-jitsu no Brasil. Ele estudou muito, não era médico também, tão pouco. Mas nesse livro do Carlos Gracie, tudo que a senhora falou aí, basicamente está aqui. E nesse, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Aqui nesse livro de Dieta Gracie, é que eles falam que determinados alimentos deixam seu corpo ácido e determinados alimentos combinados tendem a deixar seu corpo mais alcalinizado. Mais alcalino. E se você tiver um corpo mais alcalino durante a vida, você tende a ter uma saúde mais de ferro, uma saúde quase impecável. Isso tem, só vê relação científica nisso? Mais ou menos, porque na realidade, se falou muito tempo da dieta alcalina, da água alcalina, do negócio alcalino. Mas o que nós temos na realidade, o sistema de pH, né, que define se uma coisa é um ácido ou é uma base, é uma alcalina, nós temos uma regulação, porque o nosso pH, o pH que mantém a vida, que mantém a vida no ser humano, ele é muito restrito, ele não pode oscilar para ácido ou para álcali, assim, não. Nós temos toda uma série de sistemas tampão, né, coisa que você estuda em química, que regulam isso. Então, eu já não. Quer dizer, eu acho que se a gente se mantém se uma coisa muito, acidose metabólica, ou calose metabólica, ou acidose respiratória, é uma coisa que acontece, a calose metabólica, por exemplo, acontece em diabéticos descompensados, é uma coisa gravíssima, quando se alcaliniza demais, ou quando se acidifica demais, ou quando a pessoa começa a hiperventilar, é incompatível com a vida, né? Se fosse muito alcalino ou muito ácido, é incompatível com a vida. A nossa oscilação de pH é muito restrita e nós temos muitos sistemas no nosso organismo para controlar isso. Então, eu não sou tanto nem a favor nem contra. Eu acho que não é uma coisa que tenha mostrado
o embasamento científico, né? Eu sou muito isso, a favor de coisa de verdade, comida de verdade. Se você faz a tua alimentação na feira, né? Se você, com exceção do pastel e o caldo de cana, mas o resto, tudo que tem na feira, você vai ficar saudável. Porque tudo bem você diz, se você comer uma batata inglesa, você comer um aipim, você vai comer um pouco mais de carboidrato, mas nada vai ser vazio. O carboidrato que vai vir com as fibras, com os nutrientes. Se você comer mais peixe e mais carne e mais vegetais verdes, você vai fazer uma dieta mais baixa de carboidrato. Mas você não vai errar muito feio. Quando você errar feio, é quando você vai para o supermercado e traz todas aquelas coisas empacotadas e engarrafadas. Aí que é a receita pronta para o desastre, né? Se tivesse que resumir, eu diria isso. Comida feira, sacolão, hortifruti e supermercado só para comprar material de limpeza. E se a pessoa tiver uma adição a doce, então melhor ela nem entrar. É melhor delegar, pedir para o marido, para a mulher, para quem for, ir lá e comprar o salmão homo e o que precisar em casa, para nem passar perto. Porque realmente o vício de doce é uma coisa muito difícil de superar, né? Como qualquer droga é muito difícil de superar. Então toda a estratégia é pouca, né? Doutor Regina, muito obrigado por essa aula de simpatia, essa aula de saúde, né? Eu, depois do privado, gostaria de mandar para o seu consultório esse livrinho aqui, eu como leio, meu Obrigada. ouviu? Eu gosto muito hoje do que é de saúde, eu leio, e eu sigo essa dieta aqui, me fez um bem danado, eu queria enviar Claro, porque se nota quando a gente muda. como a senhora, mas eu queria que a senhora falasse para essa audiência aí, passaram várias pessoas aqui, até quer dizer, Matheus aí também, o auditor da KPMG está nos vendo aí, tem um estudioso da saúde, que a senhora possa aí dizer onde que as pessoas podem achar a senhora no consultório aí no Rio de Janeiro, está no Rio de Janeiro. Bom, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro. Ultimamente eu estou trabalhando muito através de consulta online também, porque eu atendo pessoas no mundo inteiro. Tem dias que eu tenho que atender mais cedo de manhã, porque tem um paciente da Austrália. Né? Isso facilitou muito nessa essa comunicação online. Então, na minha conta do Instagram tem um link para marcação de consulta, informações através do WhatsApp. Então, é só me contactar por lá que qualquer dúvida que tiver, qualquer coisa, a gente faz pelo próprio WhatsApp ou através do direct do Instagram, já me encontram. Então, pessoal, muito obrigado aí, todo mundo que passou aí. Eu vou colocar essa live, não vai ficar aí no Instagram, eu vou tentar baixar ela e colocar ela no YouTube, porque esse conteúdo que a doutora Regina aqui nos presenteou, nos brindou, é uma coisa para ajudar a saúde de todo mundo aí no mundo inteiro, né? E agradecer a senhora pela simpatia, pelo seu tempo aí, da gente ter essa aula de saúde aí para que todo mundo aí que pôde brindar, né? Essa aula de saúde. Se alguém pergunta, a hora é agora, feito casamento, se cale para sempre. Você vai, não, pode mandar também pelo meu direct. Agora, como eu viajei, né, você sabe que eu fiquei quase um mês e pouco fora, então estou devendo um pouco nas lives, mas agora eu vou retomar. Eu sempre tenho colocar alguma coisa, eu insisto muito, eu sempre falo assim que eu bato sempre na mesma tecla. Começa com qualquer coisa, fazendo o básico simples, comendo direito, se exercitando e dormindo bem, que metade dos problemas de saúde se resolvem assim. Ou para o resto a gente tem comprimidos, então a gente vai resolvendo. Né? E muito obrigada pelo convite, foi ótimo. Isso, viu? Só vai em São Paulo, a gente queria encontrar com a senhora, depois fazer um estúdio aí para... Perfeito. É uma coisa maravilhosa, pessoal. A saúde aí, uma aula dessa de saúde a gente não tem a oportunidade de ter todos os dias. Então, boa noite a todos, um grande abraço aí, obrigado pela simpatia. Obrigada. Tudo tchau, boa noite. Valeu, falou, mundo.